Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Arlen Ferreira, sou professor de Geografia, professor da Escola Municipal Frei Eugênio. Só lembrando a vocês que essa aula destina-se a alunos do 6º e 7º anos, também alunos da EJA, do 1º, 2º, 3º e 4º segmento do 2º período, tá bom? Hoje nós vamos ver uma aula muito legal, uma aula que se refere ao movimento aparente do Sol, também solstício, equinócio. Por que existem as estações do ano? Qual que é o movimento que a Terra faz em torno do Sol? Qual que é o movimento que ela faz em torno do seu próprio eixo? Lembrando a vocês que mesmo alunos que estão em outras séries mais adiantadas, pode utilizar as nossas aulas. Vocês depois vão utilizar essas aulas para o Enem, vão utilizar essas aulas para vestibular. O conhecimento transpassa. Ele nunca fica num lugar só. É um conhecimento para o resto das nossas vidas, nós vamos sempre utilizar, tá bom? Primeira coisa, você sabe em qual estação do ano você nasceu? Você sabe quais são as estações? Você sabe quando começa e termina cada uma delas? Bom, pode a princípio parecer uma decoreba, mas dentro da geografia não é. Cada estação se relaciona a um tipo de clima. Existe o plantio, existe toda uma estrutura que está vinculado ao clima. Por exemplo, se eu pegar o sul do Brasil, o tipo de plantio é diferente, por exemplo, da região centro-oeste, porque o sul do Brasil é frio, o clima é mais ameno. Portanto, o tipo de planta daquela região tem que ser uma planta característica que aceite o frio, tá bom? Mas vocês vão gostar. Muito legal poder entender um pouco dessa dinâmica climática e, sobretudo, das estações do ano e o movimento da Terra. Vamos lá? Muito legal, né? Bom, a primeira questão está relacionada às estações do ano. É claro que toda estação do ano tem uma característica. Por exemplo, o verão é muito quente, principalmente o verão aqui do Brasil, onde nosso clima é predominantemente o tropical. Tropical equatorial, posso dizer dessa maneira, certo? Então, o verão é quente. Você imagina na sua cabeça, se eu falar verão, né? Eu estou falando de um clima quente. Mas temos também o outono, que é a próxima estação. Já aquela estação que a gente tem uma imagem, né, estadunidense, uma imagem daqueles filmes norte-americanos, uma imagem de Hollywood, né? O outono, as folhas caindo, né? Tudo amarelado, esverdeado, não é? Embora aquilo não acontece muito aqui no Brasil, por conta do nosso clima tropical, que está mais relacionado em duas estações, que é uma quente e uma chuvosa. Então, praticamente, você não tem essa perca, não é? Temos também a primavera. A primavera é a estação das flores, né? A estação que tudo rejuvenesce, tudo fica lindo, maravilhoso, não é? E temos também o inverno. É o frio, muito frio, mas lembrando a vocês que nós moramos no Brasil, portanto o Brasil fica entre o Trópico de Câncer e Capricórnio, recebe mais irradiação solar, portanto nosso inverno é menos rigoroso. Por exemplo, do que é o inverno europeu, por exemplo, que é o inverno russo, canadense, estadunidense. Por quê? Porque eles são países que ficam fora dos trópicos, ou seja, do Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tá certo? Agora, uma coisa muito interessante, você já pensou, já imaginou por que existem as estações do ano? Foi alguém que criou? É alguma coisa aleatória? Não, não. O homem percebeu, nos estudos científicos e geográficos, que de 3 em 3 meses o clima muda. De 3 em 3 meses há uma diferenciação nesse clima. São as estações, 4 estações, 3 vezes 4, 12 meses, um ano, tá certo? Por que isso acontece? Como que acontece as estações do ano? Vou tentar explicar isso de uma maneira muito didática, porque o assunto é muito legal. Percebam. Cada estação está relacionado a um posicionamento da Terra em relação ao Sol. Ora, a Terra está mais distante do Sol, ora, ela está mais próxima. Cada distanciamento e cada aproximação nos dá uma estação diferente. Consegue compreender isso? Porque, na realidade, o movimento que a Terra faz em torno do Sol não é um movimento circular,
perfeito. É um movimento que nós chamamos de movimento elíptico. Observe a imagem. Repare que a Terra é mais ou menos um movimento de um elástico. A Terra, ora, está longe do Sol, ora ela vai se aproximando. E à medida que ela vai fazendo isso, eu tenho as estações. De 3 em 3 meses, eu tenho uma mudança de posicionamento significativo da Terra em relação ao Sol. Na realidade, o Sol é uma estrela, a nossa principal estrela de quinta grandeza, estático. O Sol é estático. Pelo menos na nossa percepção, né? Se a gente pegar isso em escala universal, o Sol também se movimenta dentro de uma escala universal. Mas dentro da nossa Via Láctea, a nossa principal estrela, que é o Sol, ele é estático. Na realidade, a Terra faz o movimento. E aparentemente, parece que é o Sol, de leste a oeste. É o movimento do Sol. Mas esse movimento da realidade, ele é só uma visão de ótica. Na realidade, é a Terra que está movimentando e aparentemente parece que é o Sol. Mas o Sol é estático, é a Terra que movimenta. Mas nós vamos utilizar, na realidade, o movimento aparente do Sol. Então, observe que legal. Ora, a Terra está mais longe, nós temos uma estação, ora, ela está mais próxima. Nós vamos entender isso. Nós temos duas condições básicas durante o ano. Duas palavrinhas, uma se chama solstício e outra se chama equinócio. Está aqui. Nós precisamos de entender essas duas palavrinhas para poder fecundar a nossa percepção em relação a esse movimento, em relação às estações do ano. Percebam, o que é equinócio? Equinócio em latim significa o Sol estacionado em posicionamento perante a Terra, que deu consecutivamente a mesma durabilidade, ou seja, as noites vão ter 12 horas e os dias vão ter 12 horas. Então, equinócio, na realidade, se eu falar o que é equinócio, você vai me falar, olha, equinócio nada mais é do que a noite e o dia têm a mesma durabilidade. 12 horas para cada um, 24 horas. Significa o quê? No mês, ou seja, na estação de equinócio, nós temos, na realidade, os dias e as noites com a mesma durabilidade. Nós não temos o dia maior do que a noite, nem a noite maior do que o dia. Tá certo? Essa estação nós chamamos de período do equinócio, ou seja, período de igualdade, certo? Então, o equinócio nada mais é o dia e a noite com a mesma durabilidade, com a mesma irradiação solar, com a mesma durabilidade de escuridão. Essa é a primeira parte. Segunda parte, o solstício. O que é solstício? Na realidade, também é uma palavra romana, que diz que solstício, na realidade, significa sol estático, sol parado no ponto mais longitudinal da Terra. Eu estou dizendo para vocês que solstício nada mais é do que a desigualdade entre o Sol, a desigualdade entre a noite e o dia. No solstício, ou o dia, no período solstício, na estação do solstício, ou o dia é maior do que a noite, ou a noite é maior do que o dia. Nós temos 2 solstícios por ano e 2 equinócios por ano. Vou pegar o hemisfério sul. Nós temos 2 solstícios. Nós temos um período que o dia é maior do que a noite. É o verão. E nós temos um período, inclusive nós vamos entrar agora, dia 21, isso varia de ano para ano, pode ser dia 22, o solstício de inverno. O que significa? Significa que as noites ficam mais longas do que os dias. Os dias são curtos, 17h30, 18 horas, já está escurecendo. Percebam, o que isso significa? Significa que a noite é maior do que o dia. Lembra no verão, nas férias, depois de dezembro, que os dias são longos? Nós chamamos de solstício de verão. Como que isso funciona? Primeiro, para dizer como que isso funciona, eu preciso de mostrar uma coisa muito interessante para vocês, que é as zonas termáticas da Terra. Repare a parte vermelha, e eu fiz um desenho aqui muito legal para mostrar para vocês esse movimento, porque como que isso funciona? Você na escola já deve ter decorado, e seu professor falou para você aprender, e você não aprende, sempre esquece, aprende, esquece, porque você ainda não entendeu. Vai entender agora. Presta atenção, que legal. Por que existe o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio? Não sei se você sabia dessa, vai aprender agora. Olha que legal. Porque é justamente entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio
que o Sol aparentemente trafega. O que significa? A maior irradiação solar que a Terra capta está entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Tá certo? Por que todos os países que se localizam nessa zona termática tropical, tropical significa quente. Se eu perguntar qual que é o clima tropical, onde fica o clima tropical, você simplesmente vai falar, o clima tropical é justamente a área que se localiza o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Por que é o clima tropical? É porque é justamente nessa linha vermelha, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, que você tem a maior radiação solar. E o Sol trafega justamente entre o Trópico de Câncer, que é o ponto máximo dele, e o Trópico de Capricórnio, que é o ponto máximo. Ora, o Sol está lá no norte, nós temos o inverno. Ora, o Sol está lá no sul, nós temos o verão e o inverno para o hemisfério norte. Agora, uma coisa muito interessante é o seguinte, se aqui no hemisfério sul for verão, lá no hemisfério norte é inverno. Se aqui no hemisfério sul for inverno, lá no hemisfério norte é verão. Quando aqui está muito quente, repare que lá no hemisfério norte está muito frio. Começa a perceber, tem essas percepções, é sempre o contrário. Por quê? Porque o Sol, se o Sol está lá para o hemisfério norte, evidentemente que nós temos as noites mais longas. Se o Sol está para o hemisfério sul, evidentemente que eles têm as noites mais longas. Começa a compreender isso? Vamos para o desenho, que eu vou te entender isso melhor. Perceba. Bom, voltando para a imagem, presta atenção, você vai entender a partir do desenho. Olha, eu fiz o Sol, desenhei aqui a Terra, evidentemente que a Terra aqui, ela tem um sistema, ela é geodal, não é? Ela não é uma esfera perfeita. Coloquei o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Repare que o Sol emite energia com mais intensidade e de maneira frontal, justamente entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Então, todos os países que se localizam entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio são países cujo clima é tropical, são países quentes, países latinos, país do sol a pino, ou seja, do sol muito intenso. Em qualquer parte do mundo que você chegar e falar, olha, eu moro num país latino, eu moro entre os trópicos de Câncer, ele já vai entender que é um país quente, porque é aqui que pega a maior radiação solar. Agora vamos entender. O que é solstício e equinócio? Para a gente compreender, precisa você ver que legal. Olha, dia 23 de setembro, o Sol está em cima da linha do Equador, certo? Dia 23 de setembro até dezembro, tanto o hemisfério norte como o hemisfério sul tem a mesma irradiação solar. Por quê? Porque nós chamamos equinócio de primavera. Ou seja, o Sol está em cima da linha do Equador emitindo energia tanto para o norte como para o sul. Nós temos as noites e os dias do mesmo tamanho. Só que acontece um detalhe. À medida que o tempo vai passando, na próxima estação, o Sol vai caminhando. Evidentemente que esse caminhar do Sol ele é aparente, na realidade é a Terra que está se posicionando de maneira diferente, fazendo aparentemente que o Sol está caminhando. Repare que, à medida que vai passando o tempo, quando dá dia 22 de dezembro, o Sol está em cima do Trópico de Capricórnio. Nós temos, dia 22 de dezembro, o solstício de verão. Repare o seguinte, o Sol está no hemisfério sul, em cima do Trópico de Capricórnio, lá na Praça da Sé, em São Paulo, o Sol está a pino, ou seja, está em cima de nossa cabeça. O que significa? A irradiação solar, nós temos aqui o maior dia do ano, consecutivamente o verão. Repare que o Sol está lá no hemisfério sul. O que vai acontecer com o hemisfério norte? Aqui vai ser a maior dia do ano. Lá no hemisfério norte nós vamos ter a maior noite do ano. Por que isso acontece? Porque o Sol trafega, aparentemente, entre o Trópico de Câncer e Capricórnio. O que vai acontecendo? À medida que o verão vai passando, o Sol vai voltando e fica em cima da linha do Equador de novo. Aí nós temos o equinócio de outono, dia 21 de março. Dia 21 de março o Sol está em cima da linha do Equador, dando dia e noite, fornecendo dia e noite com a mesma durabilidade. Acontece um outro fenômeno. O Sol continua indo, agora o Sol está indo para o hemisfério norte. Quando dá dia 21
ou 22, dependendo do ano, de junho, o Sol está lá no hemisfério norte. Lá no hemisfério norte você vai ter o maior dia do ano. O que vai acontecer no hemisfério sul? A maior noite do ano. Consegue compreender? Agora, olha que interessante. Depois, o Sol volta, vai para a linha do Equador de novo. 4 vezes. Ele desce, volta, sobe, vai 4 vezes. Então nós temos um período da maior noite do ano, que é do maior dia do ano, que é dezembro, e depois em junho a maior noite do ano. Então ou o Sol está no hemisfério norte ou o Sol está no hemisfério sul. Quando ele está na linha do Equador, é emissão de energia para os dois lados, noite e dias iguais. Agora olha que interessante aqui, é uma coisa muito legal, que os alunos ficam loucos para aprender e às vezes não conseguem compreender, é o seguinte: quando o Sol, dia 21 de junho, que vai ser agora, que vai entrar o inverno para nós, o Sol está lá no hemisfério norte. Dia 21 de junho agora, vai entrar o inverno para nós, mas para eles vai entrar o verão, que quem mora nos Estados Unidos, da Europa, vai entrar o verão dia 21. O que vai acontecer lá? Eles vão ter dias muito quentes e nós vamos ter dias muito frios. Evidentemente que a gente está no posicionamento, né, de muita irradiação solar, nós não temos essa friagem igual eles têm lá. Mas o mais legal disso tudo é que quando o Sol estiver no ponto máximo, lá no Trópico de Câncer, o que vai acontecer com a Antártida? Vai ficar 6 meses no escuro. Acredita nisso? 6 meses no escuro. Por que isso vai acontecer, professor? Porque o Sol está lá no hemisfério norte. Então ele demora 6 meses para voltar aqui, para clarear a Antártida. E quando o Sol tiver, agora, esse ano ainda, em dezembro, dia 22 de dezembro, nós tivemos a noite maior do ano, o que vai acontecer com o Ártico? O Sol vai estar aqui dia 22 de dezembro, o que vai acontecer com o Ártico? Vai ficar 6 meses no escuro. Por quê? Porque o Sol está para nós. Por que 6 meses? Porque ele demora 6 meses para voltar. Entendeu? Consegue compreender essa dinâmica? O quanto isso é legal? Agora olha que interessante. A maior parte do território brasileiro, o Brasil é de clima predominantemente tropical. Por que tropical, professor? Porque fica entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio. Todos os países que se localizam entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio é evidentemente país cujo clima é tropical, certo? Agora uma coisa interessante, mas tem uma parte do Brasil que o clima não é tropical. Por que não é tropical? Porque sai fora, ou seja, ele transpassa o Trópico de Capricórnio. Então o clima aqui é subtropical, ou seja, clima temperado, podemos dizer dessa maneira. Por quê? Porque quando ele sai desse raio de insolação, de maior insolação, ele começa a caminhar para uma área que pega menos em radiação solar e, sobretudo, para próximo dos polos. Então, naturalmente, ele vai esfriar. Portanto, o sul do Brasil é a parte mais fria do Brasil. Por quê? Porque sai fora da irradiação solar, dessa maior irradiação solar que nós temos. Consegue compreender isso? Aqui dá essa percepção também para nós. Repare que a Argentina, por exemplo, a Argentina, o Uruguai, o Chile, todos esses países saem da zona avermelhada, ou seja, da zona de emissão de calor, cujo clima é subtropical ou clima temperado. Voltando, repare que o clima, então, do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, são os estados mais frios. Por quê? Justamente porque sai fora da zona de radiação solar intensa, passa a ser um clima subtropical, um clima temperado. Consegue compreender? Muito legal. Fazendo uma revisão rapidamente da nossa aula, nós percebemos que as estações do ano se dá justamente pelo movimento que a Terra faz em torno do Sol. Sabia que a Terra gira em torno do Sol a 107 mil quilômetros por hora? Porque se ela não girasse a 107 mil quilômetros por hora, dentro de 365 dias e 5 horas, ela não conseguia fazer uma volta completa, que é o movimento de translação. 365 dias e 5 horas. Professor, e essas 5 horas a mais? É o que nós chamamos de ano bissexto. De 4 em 4 anos, nós jogamos um dia a mais no mês de fevereiro para corrigir essa diferença. O ano bissexto, inclusive, foi agora em 2020. Agora, ano bissexto só em 2024, para corrigir de novo essas 5 horas que passa. Certo? Observamos também a importância do solstício e equinócio. O equinócio
processo de igualdade, onde os dias e a noite têm a mesma durabilidade, e solstício, uma hora a noite é mais longa, outra hora o dia é mais longo. Se a noite aqui no Brasil é mais longa, lá no hemisfério norte vai ser o dia. Se o dia aqui é mais longo, lá no hemisfério norte vai ser a noite. E depois o movimento aparente do Sol, que na realidade é a Terra que faz todo esse movimento. O Sol é só aparente, esse movimento de leste a oeste. E aí só um exercício muito legal para vocês. Você sabe em que estação do mês você nasceu? É legal, não é? Nós ficamos por aqui hoje, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.